Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Eu me chamo Anastácia. Eu me chamo Andresa, nós somos alunas do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão, UEMA, do Polo Araioses. Nós estamos aqui diretamente de uma fazenda, deixamos toda aquela agitação da cidade, dos centros urbanos e viemos para cá em busca de um lugar tranquilo, onde possamos falar sobre o arcadismo. E além dessa característica que eu já falei, veremos todas as outras, as fases, o contexto histórico, poetas e poemas arcaicos. E eu convido você a ficar conosco nesse vídeo e ficar por dentro de tudo do arcadismo. E antes de começarmos, aproveite, já dê o like, siga o nosso canal e ative o sininho das notificações. É isso aí, vem com a gente. Então, o arcadismo, também conhecido como neoclassicismo, é um movimento europeu que surgiu no século XVIII, da Arcádia. E também esse movimento que preza pela simplicidade, pela comunhão com a natureza, porque pensamos bem, a gente saiu lá do barroco, que era um movimento que tinha uma dualidade, tinha um peso, uma sombra, tudo era mais complexo. Então, a galera não entendia direito. Então, principalmente com os feitos religiosos, né, que eles pregavam. O que acontece? No arcadismo, eles não queriam mais isso, eles queriam mais a harmonia, a simplicidade, como eu acabei já falando. Então, o que acontece historicamente? No século XVIII, a Revolução Industrial, a Revolução Francesa de 1789, o Iluminismo, que basicamente é a razão. Basicamente é a razão. Eles prezavam pela racionalidade, não tem mais aquela subjetividade. O que está acontecendo? Eles tinham que saber, eles tinham que ter noção de tudo que estavam sabendo, porque eles prezavam pela razão. E a Revolução Industrial, né? O uso manual não era mais tão usado, e aí surgiu as máquinas, os maquinários. Lutero já dizia, lá no Barroco, que o lucro não era uma forma de pecado, que era o que a igreja sempre pregava, né? Que o lucro era uma forma de pecado, mas Lutero já dizia que não era assim. Então, a galera tá gostando de lucrar, tá tendo uma ascensão de classe, a burguesia tá crescendo. E o que está acontecendo para a burguesia crescer? O que acontece? A coroa portuguesa, que comandava tudo aqui no Brasil, está saindo lá da Bahia e vindo para Minas Gerais, mais precisamente Ouro Preto, que no tempo é Vila Rica, né? À procura de ouro. Então eles acham bastante ouro. Aí vem esse momento de transformação, esse momento de ascensão, e além de tudo, Minas Gerais era uma colônia, né? E começaram a surgir as historinhas, os burburinhos de que ia ter uma derrama, como assim? De que a coroa portuguesa ia na casa de cada um, exigir mais lucros, porque eles alegavam que a terra era deles, então eles estavam pagando pouco, então eles estavam querendo mais lucros. Foi aí que aconteceu a Inconfidência Mineira, né? Em contraponto, lá nos Estados Unidos, estava tendo a independência. Estava tendo a independência dos Estados Unidos. E, consequentemente, chega até o Brasil. Chega até o Brasil, e inclusive, a primeira independência das Américas, dos Estados Unidos, né? E a escravidão lá já era. Então, eles trouxeram isso para o Brasil. Chega aqui no Brasil de que o homem tem que ser livre, de que o homem tem que ser independente, de que o homem tem que viver nesse ambiente de paz, de tranquilidade, de harmonia, como é o campo. Como o arcadismo também, os escritores do arcadismo também da Inconfidência Mineira, também eles queriam essa Minas Gerais livre, Minas Gerais, essa separação, queriam viver as coisas que a natureza traz. Inclusive, está em toda a obra do arcadismo. Também, nessa época, existe a ideia da separação da igreja e do Estado. Mas isso não era um problema para eles. Logo, tudo que eles faziam era baseado na razão. Então, isso não era uma coisa lá muito difícil de se fazer.
Logo, a igreja ficava responsável por tudo da igreja e o Estado ficava responsável por tudo do Estado. Então, houve essa separação. Agora nós falaremos sobre as características dessa escola literária. A primeira característica é o pastoralismo, que tem tudo a ver com as ovelhas, com o uso de pseudônimos. Os poetas, eles fingiam ser pastores e assinavam as suas obras como tais, em relação a esse contato com a natureza. E além do pastoralismo, também tinha o bucolismo. E o bucolismo é a prática da vida simples. Tá? Temas como o amor, a vida, casamento e paisagem, a valorização do cotidiano, todo esse contato bem próximo com a natureza. Para os poetas Árcades, o campo era o lugar ideal para viver. E também tinha a valorização da razão, que era uma oposição ao barroco. E o barroco tinha uma linguagem complexa. Já o arcadismo, ele exaltava uma poesia simples, clara e direta. E é importante também destacarmos como característica as expressões em latim que os poetas usavam. A primeira dela é o locus amoeno, que significa local ameno, que tem tudo a ver com o fugere urbem, outra expressão que eles usavam também, que é fuja do ambiente urbano. Então, é fugere urbem, para fugir do ambiente urbano, e o locus amoeno, e para um local ameno, calmo, como o campo. E também existe outra expressão que é muito conhecida, que é o carpe diem, que é colha o dia, no sentido de aproveitar o dia. Para esses poetas, a morte, como ela é algo certa, inevitável, o que a gente pode fazer é aproveitar o dia, aproveitar a vida da melhor maneira possível. O arcadismo no Brasil teve 3 fases. Primeiramente, o início, com a publicação de obras poéticas de Cláudio Manuel da Costa, em 1768, que marca o rompimento com o barroco. Depois veio a fase de consolidação. Esse período, que durou de 1772 a 1792, foi o auge do arcadismo no Brasil. Os poetas seguem a tradição dos poetas europeus, dando ênfase sempre na simplicidade. E por último, veio a fase do declínio, que coincide com a ascensão do romantismo e com a chegada da corte portuguesa no Brasil em 1808. Nessa fase, os ideais árcades, eles começam a perder força à medida que os poetas passam a buscar uma expressão mais nacionalista e subjetiva. A produção literária árcade, ela torna-se mais escassa e novos autores começam a buscar novos estilos. Contudo, alguns poemas de Tomás Antônio Gonzaga, como as cartas chilenas, continuam a circular e a influenciar o cenário literário. Essas 3 fases, elas refletem a evolução do arcadismo, desde sua introdução e consolidação até seu declínio e, eventualmente, a substituição pelo romantismo, que trouxe novas perspectivas à literatura brasileira. Em resumo, o arcadismo ele foi um movimento crucial para a evolução da literatura, promovendo uma estética que valorizava a simplicidade, harmonia e racionalidade, ao mesmo tempo em que resgatava os valores clássicos da antiguidade. Seu legado continua a influenciar a literatura e a cultura até os dias de hoje. Olá, eu me chamo Jordânia e, dando continuidade ao tema arcadismo, uma das principais figuras do movimento literário conhecido como arcadismo e neoclassicismo foi Cláudio Manuel da Costa, importante poeta brasileiro do período colonial. Ele é conhecido por sua poesia pastoral e seu papel na Inconfidência Mineira, um movimento de independência do Brasil. Foi um movimento literário que surgiu na Europa durante o século XVIII e mais tarde influenciou a literatura em outros partes do mundo, incluindo Brasil e Portugal. O movimento buscou reviver os ideais da antiguidade clássica, focando na harmonia, equilíbrio, simplicidade e imitação da natureza. O arcadismo foi uma reação contra os excessos do período barroco, defendendo clareza, ordem e razão. Sua poesia é uma das mais significativas do arcadismo brasileiro, sendo valorizada por sua linguagem elegante e pelo tratamento dos termos clássicos com uma sensibilidade única.
Cláudio Manuel da Costa foi uma figura central no arcadismo brasileiro, ajudando a estabelecer as bases desse movimento literário no país. Sua obra representa a transição entre o barroco e o arcadismo, marcando o início de uma nova era na literatura brasileira. Caramuru, de Santa Rita Durão. Outro poema épico que narra a história do Diogo Alves Corrêa. O Caramuru, considerado o descobridor da Bahia. O poema exalta a natureza brasileira e a figura do herói português. Agora eu vou falar um trecho do poema. Cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajuda o engenho e a arte, que o nome do sepulcro e dos Camões, que está por vigílias e soitiões.